Boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos, amém? Como é bom podermos estarmos mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor, para mais uma vez, pela misericórdia do Pai, podermos meditar na sua palavra e termos um crescimento na presença de Deus, através das doutrinas que nós estamos extraindo aqui dessa carta maravilhosa, dessa carta esplêndida que é a carta de Romanos. E mais uma vez, pela misericórdia de Deus, nós temos o privilégio de podermos estar reunidos aqui juntos como corpo de Cristo. E a parte mais importante disso tudo é saber que nós estamos crescendo no conhecimento, nós estamos crescendo na graça, nós estamos nos tornando cada vez mais maduros, e isso é maravilhoso para as nossas vidas. No culto passado, nós vimos que Paulo, na introdução, ele fala um pouco mais diretamente com os irmãos de Roma. Então ele muda um pouco o foco da carta, ele passa ali da visão geral para um pouquinho mais direcionado para os irmãos que estão em Roma, e então ele chega até esse ponto que é um ponto crucial aqui da carta, a qual nós estamos estudando. O versículo 14, 15, 16 e 17 são muito importantes, porque aqui é a base de toda a carta, do assunto que o apóstolo Paulo irá tratar. E hoje, pela misericórdia do Senhor, se Ele nos permitir, nós iremos meditar no versículo 14 e no versículo 15, porque aqui o apóstolo Paulo ele vai nos arremeter dos versículos 16 e 17, que é a base de toda a carta. E aqui o apóstolo Paulo ele vai nos dar também. Então aqui nós temos elementos do que se trata essa carta. O apóstolo Paulo ele vai nos falar de coisas importantes aqui. Como nós falamos, do versículo 8 ao versículo 13, por ser muito direcional, não que não existissem doutrinas ali específicas, pois nós vimos que a palavra de Deus ela sempre tem algo para nos transmitir. Agora é diferente no versículo 14, no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 17. Por quê? Porque aqui tem muita doutrina. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 14 e 15, vai nos dar muito ensinamento, muito conhecimento. E para nós é importante entendermos o que o apóstolo Paulo ele está tentando nos dizer e o que ele estava dizendo diretamente para os irmãos que estavam ali na igreja de Roma. Se Deus permitir que nós possamos, através do Espírito Santo, ter as nossas mentes alcançadas por essa palavra, que nós possamos verdadeiramente sermos daqui transformados por essa palavra, pois eu tenho certeza que Deus ele vai abrir o nosso entendimento, nós iremos crescer para a honra e a glória dele. Então nós chegamos agora aqui no versículo 14 e no versículo 15 de Romanos, e aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina algo muito maravilhoso, como em toda a carta. Quando leio alguns comentários de alguns homens de Deus, e todos eles concordam em algo nesse ponto aqui que nós chegamos, o que nos chama a atenção, porque aqui nessa parte nós vamos aprender que o Evangelho, que a graça de Deus, aquilo que nós recebemos de Deus, nos põe em dívida com os demais homens. E é maravilhoso, como nós estamos falando, porque assim, às vezes eu paro para pensar no que nós vamos pregar aqui,
e eu olho na história da igreja, e eu vejo muitos homens capacitadíssimos, e muitos que expuseram essa carta, e aí eu falo para Deus: poxa Deus, tem misericórdia da minha vida, e me ajude a também instruir a tua igreja da forma que aqueles homens instruíram maravilhosamente. E aqui todos eles chegam nesse consenso comum. E o apóstolo Paulo, ele passa isso aqui no ponto da carta. O apóstolo Paulo, no versículo 14, versículo 15, ele vai dizer assim: olha, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Por isso, enquanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então veja, o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele começa dizendo isso: eu sou, pois sou um devedor. Então, no ponto em que todos os homens concordam aqui, é que o evangelho nos coloca em dívida com os demais homens. A graça que nos alcança, o favor imerecido que nos alcança, acaba nos colocando em dívida com os demais homens que não conhecem o evangelho. E o apóstolo Paulo, ele leva isso muito a sério. O apóstolo Paulo, ele se doa de uma maneira para o evangelho que nós entendemos que verdadeiramente havia sobre ele esse dever, essa dívida. Ele se sentia verdadeiramente endividado para com os homens, para com os gentios, a qual Deus o havia separado para pregar. Então, o importante aqui nesse ponto é que haja em nós também esse mesmo senso de dívida a ser paga aos demais homens que estão ao nosso redor. Que o evangelho verdadeiramente ele possa despertar em nós esse sentimento movido por graça, que estamos em dívidas. Então, e essa dívida ela é colocada em nós, pois o apóstolo Paulo fala: pois sou devedor. Então, o que nós conseguimos entender aqui? O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? O apóstolo Paulo diz: pois sou devedor. O evangelho, de certa forma, coloca-nos em dívida com cada homem, com cada mulher que não conhece o evangelho. Paulo usa essa palavra e ele a escolhe deliberadamente. Como nós falamos, as palavras não estão aqui à toa na Bíblia. Paulo, ao escrever essa carta, através do Espírito Santo, ele seleciona as palavras, as melhores palavras. Deus, o Espírito Santo, direciona ele a colocar as palavras para que elas façam um sentido maior para nós. Então, quando Paulo, ele deliberadamente, através do Espírito Santo, escolhe essa palavra, que ele é um devedor, ele está querendo nos transmitir algo. Pois é como se ele estivesse dizendo: estou sobre uma obrigação. Paulo, ele se sentia como estando sobre uma obrigação de levar o evangelho a todas as pessoas que não o conheciam. Ou estou sobre uma necessidade. Então Paulo, ao escolher essa palavra devedor, é alguém que está em dívida, alguém que está sobre uma obrigação, alguém que está sobre uma necessidade. Com isso, nós devemos olhar para nós. Será que esse sentimento de dívida, de obrigação,
de necessidade de expor as doutrinas da graça para os demais homens e mulheres que não conhecem, e hoje em dia, até para muitos cristãos que não conhecem o Evangelho da graça. O apóstolo Paulo, ele está querendo nos transmitir isso. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós que nós estamos sobre uma obrigação. Lembra do que ele fala em outro lugar? Porque se prego o Evangelho de boa vontade, tenho galardão. Se não prego de boa vontade, sei que isso é me imposto como uma necessidade, como uma obrigação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo quer que haja em nós. O apóstolo Paulo, ao escrever isso aos irmãos de Roma, ele está dizendo para os irmãos de Roma que havia então uma necessidade, ele se sentia sob debaixo de uma lei. Como isso? Veja, uma coisa que nós precisamos aqui deixar bem claro: nós temos a obrigação de levar o Evangelho a todas as pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Mas isso não significa que todas as criaturas irão crer. Isso não significa que todos os homens irão se render. Isso não significa que todos os homens irão se maravilhar com esta doutrina a qual nós pregamos, anunciamos e proclamamos. Então veja, a necessidade de pregar o Evangelho é colocada em nós também. Esse sentimento que está em Paulo, que Paulo está dizendo, e nós estamos olhando para essa necessidade, para essa obrigação, para esse dever, para essa dívida, nós também subtraímos ela. Porque a mesma graça que alcançou o apóstolo Paulo é a mesma graça que nos alcançou. A mesma dívida que recaiu sobre o apóstolo Paulo, pela graça que o havia alcançado, que o que colocou ele em dívida com os demais homens, também nos alcançou. E se essa graça verdadeiramente nos alcançou, nós estamos em dívida com a maioria parte dos homens. Nós devemos anunciar a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada criança, a cada idoso que cruza o nosso caminho. Mas com isso, como nós estamos falando, devemos entender que ao anunciar o Evangelho, ao proclamar o Evangelho a toda criatura, estamos de acordo com o mandamento de Cristo, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, essa dívida é causada pelo Evangelho, é causada pela graça que nos alcançou. Paulo não conhecia aquelas pessoas. Não é interessante? Porém ele diz: eu sou devedor a eles. É esse sentimento que deve estar em nós, amados. Hoje você esteve perto de muitas pessoas. Eu te pergunto, você se sentiu um devedor dessas pessoas em relação ao Evangelho? Você sentiu uma necessidade? Você se sentiu debaixo de uma necessidade, debaixo de uma obrigação de falar do Evangelho para essas pessoas? Não é errado conversar sobre outras coisas. Não é errado conversar sobre filmes, futebol, videogames e tantas outras coisas. Mas o problema é quando essas coisas norteiam a sua conversa e Cristo fica posto de lado. O que nós queremos dizer é que cada pessoa que cruza o nosso caminho, seja no ônibus, seja no emprego, seja no banco, seja na rua, nós estamos em dívida com elas. Devemos anunciar o Evangelho, devemos pregar. E como a Bíblia diz, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, como nós estávamos dizendo, hoje você esteve em contato com muitas pessoas. Você esteve em contato com pessoas nas redes sociais, ou pessoalmente mesmo.
se esse sentimento ele tocou o seu coração hoje. Eu te pergunto, você se sentiu um devedor verdadeiramente? Pois você é um devedor dos seus vizinhos, dos seus amigos de trabalho, das pessoas que pegam ônibus com você. Você é um devedor para com o jovem, homem, mulher e idoso. Você é alguém que está em dívida. Uma pergunta eu faço: qualquer um de nós aqui está em dívida com alguém, ou com uma loja, ou com um banco, ou com uma pessoa física? Qual é o sentimento quando você vê essa pessoa, ou qualquer outra coisa que você esteja devendo? Assim é o Evangelho. Embora aquelas pessoas nunca tivessem dado nada para o apóstolo Paulo, o que aquelas pessoas deram para o apóstolo Paulo? O que aquelas pessoas tinham dado para ele, para que ele pudesse ficar em dívida com eles? Nada. Paulo era um devedor por conta do Evangelho. Isso não é maravilhoso? Nós entendemos que recebemos algo tão grande, tão maravilhoso, algo tão grande que nos põe em dívida com as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer. E agora o apóstolo Paulo, ele toca isso, porque isso em nossas vidas tem que ser uma realidade. Isso em nossa vida tem que ser algo real. Esse sentimento tem que permear as nossas vidas. Estarmos em dívida com pessoas, de levar o Evangelho. Pois Paulo ele continua, ele diz: pois sou devedor. Isso é, estou debaixo de uma obrigação, estou sobre uma necessidade imposta pelo Evangelho. E aí Paulo ele vai prosseguir. Ele diz: tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O próximo fato que o apóstolo Paulo deseja ressaltar é que ele pode dar isso a todos. Eu sou devedor, diz ele, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. Isso não é mera repetição, não é tautologia. Gregos e bárbaros é o mundo inteiro. O mundo, a humanidade toda, era dividida pelos gregos em gregos e bárbaros. As pessoas estavam nesta ou naquela categoria. E vocês podem notar que aqui, com vistas à classificação, os romanos eram considerados como gregos. Porque na época em que Paulo viveu, a filosofia grega e a cultura grega tinha ido para Roma, como também para todas as partes civilizadas do mundo. Há um sentido, pois, em que ele estava certo em considerá-los pertencentes à cultura grega. Embora Roma tenha de fato conquistado a Grécia, culturalmente foi a Grécia que conquistou Roma. Do mesmo modo, os judeus estão incluídos entre os bárbaros. E assim, Paulo está dizendo aqui que ele pode transmitir esse precioso conhecimento, esse conhecimento inapreciável, a homens e mulheres de todas as nacionalidades. Então, quando o apóstolo Paulo ele está falando aqui para nós entre gregos e bárbaros, entre sábios e ignorantes, o apóstolo Paulo ele está olhando não apenas para os gregos ali, ele não está olhando apenas para os judeus que estavam ali. Então o que ele está querendo dizer para nós é algo muito mais profundo. E por que nós estamos falando que essa parte aqui é a base de toda a carta? Porque depois nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai dedicar quase 3 capítulos inteiros para mostrar, pintar um quadro da decadência humana. Paulo ele vai pintar
pintar um quadro e mostrar que nem o judeu e nem o grego e nem nenhum outro ser, nenhum outro homem, ele está livre da ira de Deus. Então o apóstolo Paulo ele está lançando aqui nesses 2 versículos para nós, que tanto gregos, quanto bárbaros, quanto sábios, quanto ignorantes, estão diante disso que ele vai falar logo à frente. Então toda a carta passa por aqui, e Paulo está dizendo que ele está pronto, ele está preparado para anunciar o Evangelho a essas pessoas. Por isso que é importante nós estarmos aptos a dar razão a qualquer um que peça a razão da nossa fé. É por isso que nós devemos estar preparados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que conhecer a fundo a mensagem da cruz. Porque não existe outra mensagem a ser levada aos homens, seja de qual classe for, seja de qual nacionalidade for, seja se for homem ou mulher. Não importa, é isso que Paulo está dizendo para nós. Paulo, ele olhava ali para os irmãos de Roma, e ele entendia, e ele chamava de grego. Então, quando nós olhamos que Paulo ele está falando isso é maravilhoso, porque ele consegue nos dar uma visão ampla. E como nós falamos, o apóstolo Paulo ele vai dedicar quase 3 capítulos inteiros para pintar esse quadro da humanidade, para mostrar o quão o homem é mau, o quanto o homem é pecador, o quanto o homem está perdido, o quão não há esperança para nenhum homem fora de Cristo, seja ele de qualquer naturalidade, nacionalidade, seja ele judeu ou grego, judeu ou gentil, grego ou bárbaro. Não importa, o que importa é que nós temos uma mensagem que abrange, que permeia, que alcança todos os homens de qualquer tribo, raça, língua e nação. É isso. Então Paulo diz, olha, eu estou pronto, eu estou preparado a ir até vós também para anunciar o Evangelho, porque eu estou em dívida com vocês. Eu estou sobre uma obrigação imposta pelo Evangelho. É claro que a mesma obrigação que Paulo tinha de ser um apóstolo, de ser um pregador, muitas das vezes não está sobre nós. Mas como cristãos, mas como os nascidos de novo, mas como homens e mulheres de Deus, essa obrigação também está sobre nós. Então o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito bem claro. Ele olha para os irmãos de Roma, ele olha ali para os gregos da época, ele olha ali para aquelas pessoas e diz, olha, eu estou em dívida, tanto com gregos quanto para bárbaros, isso é, tanto para os romanos, quanto para os judeus, que eram considerados como os bárbaros ali. Depois disso, ele acrescenta uma outra classificação, tanto a sábios como a ignorantes. E Paulo, ele é muito sábio nas palavras, porque ele pode classificar a humanidade não somente pelo critério da nacionalidade, mas pode classificá-la também de acordo com a capacidade e com o entendimento, ou com a falta disso. Em outras palavras, ele está dizendo, estou pronto e capacitado para transmitir este conhecimento, tanto aos professores como aos alunos. Realmente, tanto quanto aos grandes e poderosos gigantes no intelecto, como aos que nunca tiveram nenhuma vantagem cultural. O Evangelho é o poder de Deus. Então veja, o Evangelho ele não tem barreiras que ele não possa transpassar. O Evangelho ele não tem barreiras que ele não possa transpor.
Olha que maravilha! É essa mensagem que nós temos que anunciar hoje. Então nós podemos entender isso nessa noite. Nós estamos diante de uma mensagem poderosíssima. Nós estamos diante de uma mensagem que não vê barreira alguma. E o apóstolo Paulo está mostrando isso para nós. O apóstolo Paulo está dizendo que ele está pronto, ele está preparado, ele está apto a levar, a dar isso que ele recebeu. Amados, é isso que tem que ter em nós. É esse sentimento de estarmos prontos, de estarmos preparados, de estarmos aptos a anunciar o Evangelho. E veja que o Evangelho, ele é maravilhoso porque ele não depende de quem vai recebê-lo. O Evangelho, ele depende apenas de Deus. O Evangelho não depende da capacidade intelectual do homem. O Evangelho não depende da capacidade intelectual para que ele possa penetrar nos nossos corações. Não importa qual seja a nacionalidade da pessoa, não importa qual seja a sua classificação, se ele é um sábio ou um ignorante, o Evangelho é o mesmo para os dois. O Evangelho salva os dois. E este ponto é absolutamente vital para nós. Junto veremos, querendo Deus, conforme avançamos na pregação da epístola, Paulo diz isso muitas e muitas vezes, e veremos que esse é o tema desta epístola, do versículo 18, deste capítulo, ao final do capítulo 3, tema que se resume com essas palavras: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Não há um justo, nenhum sequer, Romanos 3,10. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, Romanos 3,19. Então, amados, olha que maravilha, o apóstolo Paulo está lançando a base do Evangelho. Ele está lançando a base do assunto que ele vai tratar a epístola toda. Então nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo, primeiramente, ele fala sobre a nacionalidade. O apóstolo Paulo, ele fala tanto gregos, que eram romanos, considerados gregos, quanto aos bárbaros, todo aquele que não tinha conhecimento, pois era assim que os gregos dividiam as pessoas naquela época. E como é importante nós entendermos essa segunda expressão também, tanto a sábios e ignorantes. O Evangelho não é apenas um aumento de conhecimento religioso. Então olha que maravilha, o Evangelho não é sobre saber mais. O Evangelho, ele não é sobre você ter um conhecimento a mais religioso. Não. E aqui podemos ver que tanto um como o outro depende do mesmo Evangelho, tanto sábio quanto ignorante, para serem salvos. Por isso é importante termos essa visão. E outra coisa que nós podemos aprender aqui é que não existe um Evangelho para o jovem, e outro para a mulher, e outro para o jovem, e outro para o idoso. Não existe um Evangelho para o sábio e um outro Evangelho para o ignorante. É isso que nós temos que entender aqui. Existe apenas um Evangelho que humilha a sabedoria e exalta o ignorante, que rompe a ignorância das pessoas. E isso é maravilhoso porque, mais uma vez, nós entendemos que o Evangelho não se trata da capacidade humana, mas se trata verdadeiramente do poder de Deus. É isso que Paulo vai falar logo mais. E é aqui que as pessoas acabam não entendendo.
Quando o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui, quando nós vemos que tanto o sábio quanto o ignorante dependem do mesmo Evangelho, então não existe um Evangelho para cada tipo de pessoa. Um Evangelho para o pobre, um Evangelho para o rico. Um Evangelho para quem tem a conta em dia e para quem está em dívida. Não! O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre a pregação da cruz. E o apóstolo Paulo ele vai expressar isso muito bem nos próximos capítulos. Mas para nós darmos uma meditada ainda um pouco mais sobre sábios e ignorantes, vamos ler Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que maravilha, amados, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha diante do que nós estamos. É sobre isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. É sobre isso que ele está nos falando. É sobre isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, porque no versículo 14 e 15, é isso que ele nos arremete. Ele diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. E aí então ele diz isso para nós, que ele está em dívida, mas ele está pronto, ele tem o Evangelho para pregar. E o Evangelho é loucura para os sábios. Então olha que maravilha o que Paulo está nos dizendo. Paulo, ele não altera a mensagem. Paulo, ele não muda uma só vírgula, mas ele é fiel ao Evangelho. Ele é fiel a Cristo. Porque o problema não está na mensagem. O apóstolo Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Veja, para os que se perdem, a pregação do Evangelho é o anúncio da graça. Pregar o que Cristo fez é loucura para os que se perdem. Não importa se ele é judeu ou se ele é grego. Não importa se ele é grego ou se ele é um bárbaro. Não importa se ele é sábio ou se ele é ignorante. O poder está na mensagem. Quando nós somos fiéis à mensagem da cruz, quando nós anunciamos a cruz de Cristo, para os que se perdem, essa mensagem se torna loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o que ele vai dizer no versículo 17, ou no versículo 15, que o Evangelho é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que o apóstolo Paulo está falando no versículo 14 e no versículo 15 do capítulo 1 de Romanos é maravilhoso. E o que nós estamos lendo aqui em 1 Coríntios nos dá base.
Pois Paulo pergunta: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura não se tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja, é o que Paulo está tratando lá em Romanos. Paulo ele estava em dívida com aqueles irmãos. Paulo queria estar lá. Paulo foi até lá. E Paulo pregou o Evangelho lá. Então veja que maravilha nós olharmos para o que Paulo está nos dizendo ali em Romanos. E se Deus permitir, quinta-feira nós vamos então entender o porquê o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, o apóstolo Paulo, ele fala para nós que quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós verdadeiramente entendemos a mensagem da cruz, ainda que seja loucura para os que se perdem, e é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que estar sempre a admirar no Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Deus. Lembra, o Evangelho é Cristo pregado aos homens. Lembra do que nós falamos? Tanto o sábio, quanto o ignorante, quanto o bárbaro, quanto o grego, eles necessitam da mesma mensagem da cruz. Veja, não há uma capacidade no próprio homem. E nós vimos que o Evangelho ele rompe com as barreiras, seja da naturalidade, seja da nacionalidade, seja do intelecto humano. Veja, a mente mais brilhosa que existe na face da terra, ou que já existiu até hoje, precisa do mesmo Evangelho do mais ignorante. Não importa de qual nacionalidade ele seja, não importa se ele nasça no Brasil ou nos Estados Unidos, não importa se ele nasça nos Estados Unidos ou lá em Israel, ele precisa do mesmo Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos dizer isso a eles. Então veja, o Evangelho nos coloca nessa dívida. O Evangelho então nos mostra que esse poder, que essa graça, que esse favor que nos alcançou, esse poder que nós experimentamos de regeneração através da pregação do Evangelho, da mensagem da cruz, é essa mensagem que nós temos que levar a todos os homens. Veja, nós não temos que inventar uma mensagem, nós não temos que produzir uma mensagem. Veja, nós não temos uma mensagem que o mundo tem. Qualquer coisa que o mundo possa falar para os homens que os ajudem, não é o Evangelho. Qualquer moda gospel que esteja surgindo em nossos dias, não é o Evangelho. Todos os cultos deveríamos pregar a mensagem da cruz. Todos os dias deveríamos pregar o Evangelho da cruz. Todos os dias deveríamos transmitir a mensagem da cruz para os homens. Pois o maior problema dos homens é a sua natureza, é quem eles é. E o que nós estamos aprendendo aqui hoje é exatamente o que o apóstolo Paulo diz: olha, a sabedoria de Deus. Glória a Deus, aleluias. O Evangelho é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Isso é maravilhoso, amados. Quando nós olhamos para isso, quando nós nos deparamos
com o Evangelho. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja ele bárbaro ou um grego, seja ele um sábio ou um ignorante, porque na realidade o Evangelho não faz sentido, não há sabedoria para os que se perdem. As pessoas olham para o Evangelho e desdenham dele. As pessoas do mundo riem do Evangelho, zombam do Evangelho, e infelizmente uma grande parte da igreja hoje faz a mesma coisa, pois eles dizem que a mensagem da cruz não é mais suficiente. Eles acham que a cruz é apenas o início do cristianismo e depois nós devemos partir para outras coisas. E isso é totalmente errado. Nós devemos pregar a cruz, nós devemos meditar na cruz, nós devemos insistir na mensagem da cruz, nós devemos fazer isso todos os cultos, todos os dias. E todas as vezes que nós nos depararmos com qualquer homem, quão importante é anunciar a cruz para essas pessoas. As pessoas desconhecem a mensagem da cruz. A igreja atual não conhece a mensagem da cruz. Falam superficialmente dela. Falam superficialmente sobre ela. E a igreja perece por isso. Por isso que não há verdadeiras conversões. Por isso que não há verdadeiro avivamento. Por isso que não há verdadeira transformação na vida dessas pessoas. Porque veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é que faz todas as coisas. E é sobre isso que nós devemos pregar. É sobre isso que nós devemos descansar. O apóstolo Paulo diz que nós somos devedores. E nós temos algo a dar a essas pessoas. Se elas vão se converter ou não, não pertence a nós. Porque veja, a mesma pregação que regenera o pecador é a mesma que condena ele ao inferno. É o mesmo Evangelho. É a mesma cruz, é o mesmo Cristo. O mesmo Cristo que salva, redime e leva para o céu. É o mesmo Cristo que condena e lança ao inferno. Pois todo aquele que não crê nele não tem a vida eterna. E a ira de Deus permanece sobre ele. Mas todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E a ira do Pai já não está mais sobre ele. É isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que mostrar para essas pessoas. A mensagem da cruz. Anunciar a cruz a todo pecador. Que esse desejo, que esse sentimento que estava em Paulo possa estar em nós. E que essa capacidade de pregar o Evangelho também nós possamos exercer através do Espírito Santo. Somos devedores. Mas a coisa mais importante nessa noite é entendermos que não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus se compadecer. Pois quando Deus se compadece do grego, quando Deus se compadece do bárbaro, quando Deus ele se compadece do ignorante, quando Deus ele se compadece do sábio, não há barreiras que o Evangelho não possa transpor. Porém, esse mesmo Evangelho é a própria barreira para muitos. O Evangelho, ele rompe com todas as barreiras. Porém, esse mesmo Evangelho é a barreira para muitos que não conseguem transpô-lo e nunca irão transpor ele.
Porque aqui está, porque, como diz aqui em Coríntios, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, o Evangelho. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Veja, é o mesmo Evangelho, é a mesma mensagem, então não depende de nós. Então veja, tudo que nós temos que fazer é sermos fiéis na pregação dessa mensagem. Tudo que nós devemos fazer é anunciar essa mensagem com poder, com glória, com ousadia, é pregar essa mensagem com amor, com fervor, é pregar essa mensagem com fidelidade. Porque todos esses grandes homens que viveram antes de nós, todos os apóstolos que pregaram, que meditaram sobre essas cartas, eles foram fiéis. E é isso que nós devemos ser também na nossa geração, sermos fiéis à pregação do Evangelho. Amém? Então, na quinta-feira, nós vamos olhar o versículo 16 e 17 e depois, se Deus nos der graça, nós vamos avançando. Mas hoje, nessa noite, nós aprendemos isso. Então, que o Evangelho, que Deus possa nos dar graça para entendermos, que Deus possa nos conduzir pelo caminho de fidelidade. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus.